Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petrocínio, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria dar aqui um aviso a vocês. O professor Antônio Emílio Anguete, que é um excelente colaborador do Mídia Sem Máscara, ele teve um acidente, está impedido de caminhar e está precisando urgentemente de uma cama hospitalar. Então, eu peço que vocês o ajudem na medida do possível, através do... Quem puder ajudar, entre em contato com Ângela Maciel, através do e-mail atelier.angela.maciel@gmail.com. O professor Anguete merece todo o nosso respeito e merece, sobretudo, a ajuda numa situação dessa. Aqui também recebo um aviso do Ricardo, que é o responsável lá pela comunidade Olavo de Carvalho no Orkut, avisando que não houve nenhuma invasão na comunidade. Tem alguns fulanos nazistas que entram lá assim, e abertamente eles não falam nada de nazismo lá, porque sabem que a comunidade é pró-Israel. Então que alguns outros anti-judaicos que entraram lá, o Pedro Werneck já tratou de mandá-los todos à merda. Então, não, tá tudo explicado. Muito bem, esta semana, antes de entrar nas notícias, eu queria comentar dois assuntos pessoais extremamente desagradáveis, que são pessoais, mas que têm um alcance público. O primeiro é com relação a esse debate que está programado com o professor Alexandre Dugin. Eu queria observar que as pessoas que tiveram a ideia desse debate me parecem uns moleques irresponsáveis, porque nem mesmo levaram em conta a diferença, vamos dizer, da posição dos dois debatedores no mundo. Eu sou apenas um escritor, filósofo, professor, tenho alguma influência sobre um pequeno círculo de pessoas no Brasil e alguma presença na mídia. O professor Dugin é filho de um oficial da KGB e mentor de um homem que é a própria KGB encarnada, que é Vladimir Putin. Ele é autor de todo o plano estratégico que está sendo seguido por Vladimir Putin. Ele é um homem que está colocado no centro de poder de uma ditadura feroz e assassina, tendo a seu serviço o aparato para realizar suas ideias, todo o aparato do governo russo, do governo chinês, todas as organizações terroristas do mundo e mais os movimentos de extrema-direita que aderiram ao seu projeto eurasiano. De maneira que não se trata de maneira alguma de um debate de ideias. O debate pressupõe uma certa simetria, simetria oposta com relação às ideias e uma simetria direta com relação às posições existenciais. Quer dizer, o intelectual discute com o intelectual, o pregador da religião discute com o pregador do ateísmo, o professor discute com o professor e assim por diante. Agora, montar um debate entre eu e a KGB é uma das ideias mais idiotas que alguém pode ter tido. Idiota e, no fundo, ofensiva. É claro que eu vou participar do debate, eu não sou de fugir de briga. Agora, o professor Dugin, nesse debate, ele se arrisca no máximo a sofrer alguma desmoralização intelectual num país do terceiro mundo que não conta para nada na escala geral das coisas. Ao passo que eu me arrisco a ter a minha vida vasculhada pelo mais eficiente, brutal e cínico serviço secreto do universo, se não a sofrer coisa pior. E é incrível que esses meninos nem sequer tenham pensado nisso. A pessoa pode dizer, por que você não disse isso a eles em particular, em vez de dizer em público? Porque, vamos dizer,
Na hora que tiveram essa ideia, eles também não me perguntaram nada, nem se lembraram de pensar, peraí, isso aí não é um debate de dois intelectuais. Isso é um confronto entre um cidadão privado e o homem da KGB. Porque você não vai brincar comigo, vocês não vão brincar que o Alexandre Dugin não tem nada a ver com a KGB. Isso é absolutamente impossível. A KGB é o próprio governo russo e ele é o mentor do governo russo. Meu Deus do céu! Como é possível imaginar que o Dugin seja apenas um cidadão privado que não exerce influência nenhuma sobre o governo? Veja a posição que ele desfruta no governo russo e veja a posição que ele desfruta no governo brasileiro e no governo americano. Para o governo brasileiro e talvez também para o governo americano, eu sou, no máximo, um anti-exemplo e um pentelho. Você está entendendo? Insignificante. Né? Agora, o homem lá não. Ele é o autor do plano estratégico. Meu Deus do céu. Quer dizer, ele está para o governo russo como o general Golbery estava para o governo militar no Brasil. Será que vocês não pensam? Então, nós vamos fazer o debate, vamos desmascarar essa porcaria toda, porque toda essa coisa do Dugin é uma mistificação satânica, tá certo? E quem quer, vamos dizer, que leve isso a sério, poder levar a sério como ameaça, mas não como proposta digna, tá certo? De respeito. Porque tudo isso é um esquema montado, vamos dizer, para levantar a Rússia. A Rússia está na merda total, está no caos, enfiada na corrupção até a goela. Sempre foi assim. No tempo do comunismo era assim, no tempo do czar era assim, e agora continua assim. E piorou depois, vamos dizer, das reformas do Yeltsin. Não porque as reformas fossem erradas, não porque fosse errado abrir o livre mercado na Rússia, mas porque os únicos beneficiários disso foram os mesmos homens que já estavam no poder, o mesmo pessoal da KGB. Todos esses milionários russos, olha, oligarquia russa, máfia russa, governo russo e KGB, tudo a mesma coisa. Se vocês querem ter alguma dúvida, vejam o que disse o próprio Vladimir Putin outro dia. Não existe isso de ex-KGB. É uma frase que eu vinha dizendo há 15 anos. Da KGB ninguém sai, meu filho, só sai morto. Ou no exílio, ele pode correr. Então, você vai lá, oferece seu serviço para o governo americano te arruma uma casa num lugar impossível de encontrar, muda o seu nome, te põe lá no programa de proteção de testemunha e você fica protegido. Ou assim, ou morto. Então, quem esteve na KGB jamais sai dela. Né? Então, a KGB, com o nome mudado pela enésima vez, tá certo? Continua lá, né? Impávido colosso, mandando na Rússia. E mais ainda, vários dos seus agentes, né, se beneficiaram das reformas, viraram milionários da noite para o dia, ainda estão vinculados à KGB. E se espalharam pelo Ocidente, criando, vamos dizer, firmas fantasmas, né, e se tornando invisíveis no meio do tecido do capitalismo ocidental. Então, um negócio absolutamente monstruoso. E eles estão por toda parte. Hoje em dia existem mais agentes russos nos Estados Unidos do que no próprio tempo da Guerra Fria. A situação está extremamente perigosa. E vem esses meninos e quer fazer um debate com o Alexandre Dugin? Lá quero. Quero porque, vou dizer para você, eu não tenho medo de merda nenhuma, não tenho medo de morrer. Tá entendendo? Eu acho que morrer é uma coisa extremamente normal. Eu não conheço, né? De todas as pessoas que existiram no passado, não conheço nenhuma que não tenha morrido. E em certas circunstâncias, morrer é até um alívio e uma honra, mas propor isto é uma coisa absolutamente indecente, imoral. Agora, entramos no negócio, vamos até o fim. Um segundo assunto é o seguinte: eu estou dando aulas de conferência há 30 anos. Existem gravações de aulas minhas espalhadas por todo o Brasil, das quais eu jamais recebi uma cópia, muito menos uma transcrição. Ora, qualquer professor de filosofia, qualquer intelectual que tem um certo círculo de alunos em volta, publica um livro a cada 3 ou 4 meses com transcrições das suas aulas e conferências. Você veja aí o Noam Chomsky. A presença do Noam Chomsky em público é inteiramente garantida por transcrições das suas aulas e conferências. Agora, você vê, o Mário Ferreira dos Santos, quando ele morreu, o material dele estava uma bagunça desgraçada. Só que é o seguinte, estava tudo transcrito. Você não tinha uma fita por transcrever. Agora, eu tenho fitas, DVDs espalhados por todo lugar. Cada um vai lá, grava um pouquinho e guarda e diz: é meu, é meu. É meu para quê, desgraçado? Para você ganhar dinheiro depois que eu morrer? Né? Então,
Você vê, a firma E-Realizações tem quase 10 anos de aula minha guardada lá, com a qual nunca fez nada. Tenta em cima e não faz e não deixa fazer. E alunos meus do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, estão cheios de gravações. Nunca tem sequer a amabilidade de dizer, professor, quero uma cópia. Então, são várias décadas de aula. Se for transcrever tudo isso, for transcrever só as fitas de gravações que eu tenho comigo, dão 20 mil páginas. E as que estão espalhadas por aí, dá outras 40 mil páginas. Então, vamos dizer, toda a obra do Olavo de Carvalho está toda travada graças a esses vagabundos, filhos da puta, ladrões e vampiros. E note bem, essas não são as piores pessoas que tem no Brasil. Porque se o sujeito vem estudar comigo, então com alguma coisa na cabeça ele tem. Mas mesmo assim, carrega no seu coração essa corrupção brasileira, essa maldade brasileira, esse egoísmo, esse individualismo nojento do Brasil, onde cada um quer primeiro se defender e armar essa situação. Não tem espírito de colaboração, de trabalhar junto, de crescer junto, não tem de jeito nenhum. Mais ainda, cada um acha que todos os outros são... Cada um se acha maravilhoso e acha que todos os outros são os imbecis. Isso aí eu sempre observei. Cada aluno mesmo vai lá, aprende meia dúzia de coisas e começa a olhar os outros como se fossem inferiores. Então ele se acha confiável e porque ele se acha confiável, ele pode guardar o meu material para si, para sempre nunca fazer nada e também não deixar fazer. Então a mensagem que eu tenho para essas pessoas é muito simples. Vão pra puta que os pariu. Eu os desprezo, acho vocês uns merdas, não importa o tempo que estudaram comigo. Vocês não valem nada. E note bem, aviso aos alunos que estão fazendo agora o seminário de filosofia. Desde o início eu disse, é obrigação de vocês transcrever cada aula. As transcrições de aula estão atrasadíssimas. Nós não chegamos a transcrever um quinto das aulas. Agora, além da transcrição, note bem, se você pega a obra de Bernard Lonergan, ou a obra de Eric Voegelin, tá certo? Ou a obra de Edmund Husserl, metade são aulas transcritas e editadas por alunos que aceitam esse desafio e acreditam que trabalhar para a obra, vamos dizer, do pensador é alguma coisa na vida. Agora as pessoas não, elas acham que os seus projetinhos, eu quero fazer uma editora, eu quero montar uma escola, eu quero não sei o quê. Os seus projetinhos estão em cima do meu projeto que os abrange. Isso é uma coisa incrível, é do individualismo imbecil e totalmente destrutivo. Tá certo? Então, olha, você quer saber, eu estou com o saco cheio de brasileiro, de todos. Porque isso aí é barbárie, isso é selvageria. Eu tenho tido muita paciência e muita bondade com os meus alunos, tá entendendo? E eu não estou falando dos piores, não. Outro dia vieram me contar que após um curso meu lá na PUC do Paraná, um aluno reuniu os outros e com lágrimas nos olhos, com lágrimas nos olhos, olha, vieram aqui protestar contra esse negócio de dizer que a cultura brasileira está decadente, porque um país que tem artistas como Chico Buarque está na vanguarda da civilização e vem aí esse professor nos desmoralizar. Eu não estou falando desse tipo, Esse tipo, meu filho, não serve nem para ser usado como papel higiênico, ele vai sujar essa bunda, Eu não estou falando desse, eu estou falando dos melhores. Quer dizer, os melhores ainda trazem no coração essa carga de individualismo covarde, essa coisa de viver num esquema de autodefesa, cada um já vive pensando na sua aposentadoria, tá certo? E nunca tem tempo para criar nada, para doar nada, tá certo? E quando doa, o sujeito faz uma coisinha boa, ele acha que ele já virou santo. É um negócio incrível. Quer dizer, onde é que vocês esperam ir desta maneira? O que esperam construir no país? E que espécie de intelectuais vocês pensam que vão ser? Pois o homem da realizações não teve a cara de pau de dizer que ele estava, eu estou divulgando a obra do Olavo. Eu disse, peraí. Quando começou a trabalhar em realização, eu tinha uma coluna no Globo que tinha no mínimo 100 mil leitores por semana. Quer dizer, que uma firminha que acabou de ser criada vai divulgar a obra de um cara que tem 100 mil leitores. Que presunção, quer dizer, o sujeito vem, vive daquilo que eu lhe dei, porque eu criei até o público da realizações, e acha que está me beneficiando, acha que é meu benfeitor. Quer dizer, mas que falta de percepção. E por que eu devo dizer isso em particular para ele? Pois nós dissemos em particular.
minha esposa escreveu uma carta para ele, o sujeito disse, depois disso eu não vou fazer mais novos projetos com você. E quem quer fazer novos projetos com você, meu Deus do céu? Eu estava louco para me livrar da realização. Da realização eu só quero uma coisa, eu quero que me paguem os meus direitos autorais. É só isto, daquilo que já publicaram, porque estão ganhando dinheiro com isso. Né? Na verdade, sempre pagaram direitinho os direitos autorais. Mas paga os direitos autorais e sai por aí espalhando, o Olavo de Carvalho não vende. E meu filho, eu sou o único autor que vende na sua editora. Quer dizer, que fofocagem, que baixeza. Então fique sabendo, qualquer apoio que eu tenha dado a realizações está retirado. Eu não tenho nada a ver com aquela coisa. Nada. Aquilo é apenas mais uma firminha. O objetivo é estritamente comercial, não tem finalidade cultural alguma, a não ser curtir um pouco aquela atmosfera de como é que se diz, de pedantismo da classe alta paulista. Fingir cultura. Né? Então, e note bem, eu não estou falando só de realizações, eu estou falando de praticamente todos os meus alunos. Então, aqueles que eu ajudei pessoalmente, como o pessoal do indivíduo, jamais me perdoaram por isso. Tem raiva até hoje, não tem aquele ditado? Por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Então é assim, pô. Quer dizer, é uma coisa de uma ingratidão, de uma baixeza. E já mostra que, intelectualmente, essas pessoas nunca poderão ser nada. Porque a base da vida intelectual é a sua vida moral, é a sua consistência. É a sua consistência de ser humano. Se você, veja, um homem de mentira não pode alcançar a verdade. Você tem que ser verdadeiro para você. Não estou dizendo que tem que ser um santo, nunca tem que fazer um pecado. Não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando apenas da sinceridade, da autenticidade. Você tem que ser verdadeiro, meu Deus do céu. Senão você não vai alcançar verdade alguma. Quer dizer, eu vivo dizendo isso nas minhas aulas, a pessoa acha bonito, mas não tira conclusão. Não tira conclusão prática na esfera da conduta. Então, olha aqui, todos vocês que estão com gravações minhas, vocês fazem favor de mandar a cópia para mim amanhã, com um pedido de desculpa. Olha aqui, se atrasando a difusão da sua obra, tudo isso já devia estar publicado, e eu fico aqui retendo, com ciumeira dos outros, e não percebo que sou um ladrão. Isso é que é o pior. Então, muito bem, fica aí dada essa mensagem. Bom, essa semana, claro que o acontecimento mais importante continua sendo o caso da rebelião no Egito, onde ficou mais do que provado a ajuda fornecida pelo governo americano à fraternidade islâmica, que é, provavelmente, excetuada a KGB, é talvez a maior organização anti-americana do universo. Então, não sei se vocês já observaram, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial existe uma espécie de uma constante na política externa americana, que é de trocar ditadores amigos por ditadores inimigos. Quando você for examinar direitinho como foi a história, você fica sabendo que quem facilitou as coisas para Mao Tse-tung tomar o poder foram os Estados Unidos. Quer dizer, derrubaram o seu aliado, Chiang Kai-shek. Claro, Chiang Kai-shek também não prestava, mas pelo menos não era contra os Estados Unidos. E colocaram no lugar dele o Mao Tse-tung, que é um camarada 1000 vezes pior, responsável por no mínimo 70 milhões de mortes. Não se compara a maldade de um homem desse com a do Chiang Kai-shek. Os Estados Unidos, então, sonegando ajuda ao Chiang Kai-shek e até conspirando para matá-lo, entregaram o poder a Mao Tse-tung. Né? Eu, esta semana, tive até o doutor Mirapena me lembrou, falou, não, mas pode não ter sido assim, porque tem um relatório do Departamento de Estado, na época, mostrando que, de fato, para impedir a tomada do poder pelos comunistas, seria preciso fazer uma guerra e não valia a pena. Eu digo, sim, eu sei que existe esse relatório. O relatório foi assinado por John Carter Vincent, que era um colaborador dos comunistas. Quer dizer, o que houve ali de desinformação dentro do governo americano para favorecer o Mao Tse-tung foi uma grandeza. Né? Depois, no Vietnã, eles tinham lá um grande aliado, que era o tal do Ngo Dinh Diem, conspiraram contra o Diem, derrubaram o Diem, 2 anos depois, pronto, está lá o Ho Chi Minh no poder. Né? Na Revolução Cubana, quem tirou
Fulgêncio Batista do poder foi o governo americano. E quem instalou Fidel Castro foi o governo americano. Então, eles continuam agindo dentro da mesma linha. Quer dizer, por quê? Porque você tem esse enclave globalista dentro do governo americano que precisa desesperadamente quebrar a soberania americana, porque sem isso não é possível instalar o governo mundial. Vejam vocês, por exemplo, questão do Tribunal Penal Internacional. Se houver um Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos estiverem submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, então significa que um juiz da Argentina, da Suíça, de Uganda, da puta que o pariu, pode prender o presidente americano. Então acabou a soberania nacional. Isso é o que essa turma globalista, Rockefeller e Soros, etc., isso é o que eles querem. Então, para isso é absolutamente essencial quebrar a soberania americana. E eles estão empenhados nisso há mais de meio século. E agora conseguiram a maior vitória de todos, que é botar lá um camarada como Obama, que é um sujeito totalmente desconhecido, cuja vida continua sendo um mistério, é como um ladrão, como um bandido. Daqui a pouco nós vamos ver alguma coisa até pior, que já acaba de acontecer com relação a isso. E colocar, então, lá um agente que está fazendo tudo para destruir a economia americana internamente, ao mesmo tempo que aumenta o poder do governo americano sobre os cidadãos, quer dizer, diminui o poder do país internacionalmente e aumenta o controle estatal internamente. Isso é o programa da nova ordem mundial, isso é o programa globalista. Quer dizer, cada governo não tem autoridade sequer para prover a defesa nacional, mas tem autoridade para controlar o que os seus cidadãos dizem, comem e até pensam. Tá certo? Então, a ação do governo americano no Egito segue a mesma linha. Nós vamos tirar o Mubarak é um ditador, mas é um ditador apenas autoritário, não é um sistema autoritário, e vamos colocar lá o que é a fraternidade muçulmana, que é, vamos dizer, o comando estratégico de todos os movimentos terroristas do Oriente Médio. Quer dizer, agora o que eu acho mais incrível é o tempo que os americanos estão levando para perceber o que está acontecendo. Eles acabam percebendo, mas é de uma lentidão assim, acachapante. Vocês viram, quando surgiu o problema dos documentos do Obama, imediatamente eu fui fazer um levantamento ali e vi que praticamente faltavam todos os documentos, que não se sabia nada do cara, que era tudo duvidoso. Era uma história toda cheia, vamos dizer, de camuflagens e sombras e passagens secretas. Ora, vejam agora a última que apareceu. O Barack Obama, veja, nos arquivos do Social Security, existem 39 números diferentes de Social Security associados ao nome Barack Hussein Obama. O Social Security é um documento fundamental aqui nos Estados Unidos. Cada pessoa tem um. O número, inclusive, não é divulgado em público, só a pessoa sabe, só se divulgam os 4 últimos números. Mas quando você vai ver a lista dos 4 últimos números associados ao Barack Obama, tem 39. Quer dizer, desses 39, pelo menos 38 são fraudulentos. É claro que o homem que fez isso tinha que estar na cadeia. Fraude com o Social Security é uma coisa grave aqui nos Estados Unidos. Pior, o Social Security dele são do estado de Connecticut, onde ele nunca morou. Eu digo, como é possível? O cara mora no Havaí e tira um Social Security em Connecticut. Então, é mais uma irregularidade, mais uma coisa escondida. Agora, eu ainda acho que o mais bonito não é nem o negócio da certidão de nascimento. O mais bonito é o alistamento militar. Não é propriamente um alistamento. Apenas você tem que se inscrever lá para os caras saberem que você existe. Tá certo? Você não está se alistando necessariamente. Você está lá o seu nome, então está te convocar e te convoca. E o alistamento militar do Obama foi assinado em 1988 num formulário impresso em 2008. Está lá a data da assinatura, 1988. Quando você vai ver, no cantinho tem a data de impressão do formulário 2008. Quer dizer, o cara assinou o formulário 20 anos antes de existir. É claro que isso é fraude, é claro que isso é falsificação. Quanto à certidão de nascimento, outro dia até um apresentador de televisão, que é o obamista, desgraçado, que é o tal do Keith Olbermann. Não, Keith Olbermann não, foi um outro, eu esqueci o nome do cara. Mas é o obamista Quatro Cruzes. Até ele reconheceu que a certidão de nascimento original do Obama não existe. Ele disse, de fato, essa certidão resumida que ele divulgou parece ser o único documento que ele tem.
E, quer dizer, você sabe que não tem certidão de nascimento alguma, porque aquilo não é uma certidão de nascimento, de maneira alguma. Aquilo é um extrato resumido, feito por internet 20 ou 30 anos depois do sujeito nascer. Quer dizer, não vale como uma verdadeira certidão de nascimento. Quando se pede a certidão original, ninguém está pedindo papel original, está pedindo uma cópia do original que o sujeito obtém pagando $12. Hein? Agora, alguma coisa muito séria está acontecendo, porque a dona Hillary Clinton, a chefe do Departamento de Estado, chamou todos os embaixadores americanos do mundo para uma reunião no Departamento de Estado. Olha, meu filho, isso aí só acontece em véspera de guerra, tá entendendo? É uma coisa muito séria. Né? Agora, acredita-se que o motivo dessa reunião de emergência, não é uma guerra, mas é a iminente desvalorização do dólar. O dólar está para cair. É uma coisa muito séria. Por quê? Todos os países, para fazer negócio com outras nações, precisam ter dólares. O dólar é a moeda internacional, é a moeda de importação e exportação. Para eles comprarem dólares, tem que comprar em moeda nacional. E para comprar em moeda nacional, precisa que essa moeda nacional tenha um lastro, que esteja garantida pela riqueza nacional. Nos Estados Unidos isso não acontece. Como o dólar não é medido por nenhuma riqueza objetiva, mas ele é a medida de todas as outras, então o governo americano pode imprimir dinheiro quanto ele queira, não tem problema nenhum. Né? Imprime, nem por isso o dólar cai. Só que acontece o seguinte, chega um dia que as outras nações ficam com o saco cheio disso, e dizem, ora, eu não vou mais comprar em dólar. Eu vou comprar em ienes, em marcos, ou em ouro, e na hora que meia das nações fizer isso, acabou o dólar. Elas já estão começando a fazer, a China já está começando a fazer. A China durante muitos anos comprou dólar, com imensas reservas de dólar, então de fato o cagaço chinês era uma das garantias do dólar. Ninguém vai desvalorizar o dólar porque a China não vai deixar. Tá certo? Só que agora a China já mudou de ideia e começou a comprar ouro. Né? Então, é possível que nós estejamos aí em vias do lançamento de uma nova moeda mundial. Então, mais um programa da elite globalista que vai implicar a demolição da soberania nacional americana. Agora, é engraçado que ainda vem esse idiota desse, Dugin. Idiota não é nem um pouco idiota, ele é apenas maligno. Né? Identificando o projeto globalista com o interesse nacional americano. Quer dizer, nós estamos aqui contra o globalismo americano, contra a América. Né? Não estamos contra ninguém, é o mundo inteiro contra a América. Né? E ainda dizendo que se baseia em motivos espirituais. Mas que coisa mais falsa. Mas é impressionante como é que alguém pode acreditar nisso durante 2 minutos. 2 minutos. Olha, aqui o César Hernandes diz que ele quer estudar a história dos Estados Unidos, quer saber quais são os livros essenciais. Eu digo, olha, você começa com a história dos Estados Unidos do Page Smith. É uma obra em 16 volumes, uma obra-prima, um negócio absolutamente fantástico. Não que eu concorde com item por item do que está ali, mas a gente tem que reconhecer a grandeza. Eu acho que essa ainda é a obra essencial, a obra fundamental. Mas acontece o seguinte, a bibliografia de história americana é um negócio que não acaba mais. Os americanos são loucos, tarados por história. Você chega em qualquer livraria, né, procura lá, economia, tem uns tantos livros, administração, tem uns tantos livros, filosofia, tem uns tantos livros. Aí você procura história americana, você tem 40 estantes. Né? Então aqui tudo se estuda, tudo se sabe, nos mais mínimos detalhes. Inclusive eu vi um dia aqui um debate, que era entre 2 historiadores, um do norte e outro do sul. Os 2 eram historiadores, os 2 eram pastores protestantes. Então, assim, veja isso, passado não sei quanto tempo da Guerra Civil, passado 1,5 século da Guerra Civil, eles estão discutindo quem tinha razão, o norte ou o sul. E eu assistindo aquele debate, eu fiquei absolutamente besta de ver quanta competência, quanta sinceridade, quanta honestidade de parte a parte.
O debate terminou, praticamente deu um empate. Eu achei que deu uma vantagem de 0,00002% a favor do Sul. O cara do Sul apresentou 2 ou 3 argumentos lá que o outro não tinha resposta. Mas mesmo assim, foi um nada, praticamente um nada. Eu digo, olha, mas com representantes desta qualidade, né, qualquer facção política pode ter garantida que ela no mínimo vai obter um empate. Agora, seria possível um debate desse no Brasil? Sobre qualquer coisa? Não. Primeiro porque as pessoas não têm interesse na história. A história do Brasil, para o brasileiro, é uma coisa distante, remota, né? E, sobretudo, os próprios historiadores não têm muito critério para separar o que foi realmente importante do que foi inócuo. O nosso grande historiador, Capistrano de Abreu, ele já se queixava no século XIX, ele já se queixava, o pessoal ficava falando desse negócio da Inconfidência Mineira, aquilo foi uma nulidade. Aquilo não fedeu nem cheirou, aquilo não tinha que estar nos livros de história, aquilo é um não acontecimento, né? Então está o pessoal até hoje falando, quer dizer, porque usam essas grandes figuras como emblemas de interesses, ideologias e ideais políticos. Então não é história, é propaganda, meu Deus do céu. No Brasil o pessoal não consegue distinguir uma coisa da outra. Não que aqui também não se use as grandes figuras históricas do passado como propaganda. Sim, mas se usa, mas sempre com a preocupação de fundamentar o que estão falando. Por exemplo, você quer ver um tema maravilhoso, né? Você vê assim, Abraham Lincoln foi o grande libertador, né, o grande herói da América, ou foi um ditador filha da puta? Ele foi as duas coisas. Quanto mais você examina, você vê que é impossível você chegar a um diagnóstico sobre o cara, tá entendendo? Então, isso alimenta debates desde o tempo que Abraham Lincoln morreu. E cada vez com mais detalhes, todo ano sai 2 ou 3, no mínimo 2 ou 3 livros importantes, com pesquisas originais sobre Abraham Lincoln, né? Agora, no Brasil, quantos livros existem sobre o fundador do país, José Bonifácio de Andrade Silva, né? Eu saiba, tem um livro importante, que é o do Otávio Tarquínio de Souza, e mais porra nenhuma. E as obras do José Bonifácio de Andrade Silva? Existe uma edição feita pela Prefeitura de Santos nos anos 40, absolutamente esgotada, e que você só pode comprar em sebo por R$2.000, se encontrar um. Então é o seguinte, quer dizer, as ideias do fundador não interessam mais. Né? O pessoal conhece mais as ideias do Alexandre Duguin do que as ideias do José Bonifácio de Andrade Silva, meu Deus do céu. Então, como é que você pode fazer um país assim? Onde você não respeita nem o fundador do país. Você quer ver outra coisa? O Brasil começou com o quê? Começou com Dom João VI. Dom João VI que abriu o comércio internacional, criou os portos, criou a Marinha Brasileira, criou o ensino superior, foi o fundador do Brasil. Né? Bom, depois de pegar aqui, pergunto quantos filmes existem sobre George Washington, né? Thomas Jefferson, milhares. Todo mundo, né, puxando o saco dos caras, e mesmo quando critica, porque tem muita gente que critica o Jefferson, né? O Washington eu acho praticamente intocável, mas realmente era um homem muito bom. Mas Thomas Jefferson, muita gente desce o cacete, Abraham Lincoln, muita gente desce o cacete, mas desce o cacete, sabe, vendo a grandeza do cara. Agora, no Brasil, o único filme que fizeram sobre Dom João VI é um filme de gozação. Dom João VI era o homem que sujava as mãos comendo franguinhos, era um tipo ridículo, né? Eu digo, oh meu Deus do céu, Napoleão Bonaparte morreu dizendo, olha, quem fudeu com a minha carreira foi aquele português. Por quê? Napoleão nunca teve interesse em Portugal. Portugal não tem nada por Napoleão roubar. Onde tinha era no Brasil. Ele esperava que ele invadindo Portugal, automaticamente ele tomava posse das colônias do Brasil. Portanto, o que fez Dom João VI? Saiu de Portugal e instalou o governo no Brasil. Acabou o projeto do Napoleão, porque Napoleão não tinha condição de invadir o Brasil. Então ele foi lá, pegou o governo português, mas o governo português naquela altura era uma estrutura vazia. Não estava mais lá, só tinha os prédios. O governo estava no Brasil. Então o homem é absolutamente genial. Ele, de fato, acabou com a carreira de Napoleão. Porque, a grande esperança dele era essa, era ter colônia na América Latina. Ele precisava desesperadamente disso, porque, por um motivo, ele mesmo dizia, para fazer uma guerra precisa 3 condições. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Ele sabia quanto custava a brincadeira. Então, até hoje, quer dizer, o Brasil trata, vamos dizer, o criador do seu país. Vamos dizer, o fundador intelectual foi José Bonifácio de Andrade Silva, mas
o criador material foi Dom João VI. O pessoal não respeita nem isto, porra. Como é que você espera ser levado a sério, né? Por isso é que eu aqui, em matéria de história do Brasil, a coisa mais interessante que houve foi o bloco de carnaval, eu creio que de 1998, chamado Que Merda é Essa? Né? Que merda é essa, seu Cabral? 500 anos de bagunça e carnaval. Isso aí é o resumo da cabeça do brasileiro. E dizer, não é sério, e levar isso pro lado da piada, eu digo, olha, essa piada está custando 50 mil assassinatos por ano. Né? Vocês acham que é para rir? Não, o Brasil é uma tragédia, pô. E pior. Aqui nos Estados Unidos, eu recebo um monte de boletins para investidores. Eu não tenho um tostão investido em porra nenhuma. Meu último investimento foi a compra do meu cachorro Big Mac, né? Que só me dá prejuízo. Rói a mesa, destrói as portas, né? Então foi o meu único investimento. E esse já falhou. No entanto, eu gosto de ler boletins de investimento para saber que merda está acontecendo. O que vem de puxação de saco do Brasil nesses boletins é uma coisa incrível, né? Todo mundo diz, o Brasil é uma coisa maravilhosa, você tem que investir lá, né? Ora, isso quer dizer, o Brasil é um paraíso para o investidor estrangeiro, porque ele ganha um dinheirão aí. Isso não quer dizer que seja um paraíso para os brasileiros. Então, a pouca melhora que houve na condição de vida dos brasileiros nos últimos anos foi devida exclusivamente a isso. Vamos dizer, há um esforço gigantesco de propaganda para atrair dinheiro para o Brasil. Então, nesses lugares, evidentemente, você não pode chegar para o cara e dizer, olha, mas lá tem 50 mil homicídios por ano. Você pode botar o seu dinheiro lá, mas não põe a sua cara lá. É isso? Você não pode dizer isso. Tem que mostrar só a maravilha. Quer dizer, olha, você deve botar dinheiro no Brasil, sabe por quê? Porque outra pessoa também estão botando, e daí você vai ganhar dinheiro. Então está um ajudando o outro a ganhar dinheiro no Brasil, em cima do Brasil. E esse é todo o segredo, do sucesso do Lula. Quem dirige isso? Os grandes banqueiros internacionais. A elite globalista que está interessada, vamos dizer, em criar um abrigo seguro para o seu dinheiro e para o dinheiro dos investidores, enquanto ela vai demolindo a economia americana. Aqui o Norberto Andrade pergunta, por que será tão difícil para algumas pessoas assimilarem que essas ideologias totalitárias têm todo o mesmo pano de fundo? O senhor, por exemplo, consegue distinguir quando é um simpatizante do comunismo, do nazismo ou do radicalismo islamita? Bom, a gente distingue pelo conteúdo do seu discurso, mas a forma de raciocínio é sempre a mesma e eu já caracterizei isso aí. O discurso revolucionário é essencialmente constituído de inversão da realidade, inversão do tempo, inversão do sujeito-objeto e inversão da responsabilidade moral. Onde você achar esses traços, você tem lá a característica do discurso revolucionário. Então agora diz que o Conselho Federal de Psicologia aprovou o kit gay, né, que é para ser distribuído nas escolas. Agora pergunto, quem é o Conselho Federal de Psicologia? O que é a psicologia hoje? Nos Estados Unidos tem saído centenas de livros sobre a degradação da profissão de psicólogo e psicoterapeuta. E foi uma profissão que até os anos 60 era uma coisa digna, ajudou muita gente e tinha uma riqueza de conhecimento científico ali fabuloso. Daí a coisa começou a ser usada por movimentos políticos, por elite globalista, etc., para transformar os psicólogos em agentes de transformação social. Então você vai lá, meu filho, seu casamento está mal, né? Você vai lá no psicólogo, no conselheiro matrimonial, ele vai acabar com o seu casamento, mas vai transformar você, vamos dizer, num possível militante ou simpatizante de tudo aquilo que não presta. Quer dizer, eles estão lá para te manipular. Então, qual é a autoridade moral desse Conselho Federal de Psicologia? Nenhuma, nem moral, nem intelectual. Ora, por exemplo, nesse kit está dito assim, o menino diz para o outro, né? O pito do papai também fica duro, né? E ele gosta. E eu, meu Deus do céu, né? Eu me lembro, com meu pai, que era um tipo excêntrico, né? Ele gostava de tomar banho no quintal com toda a família reunida. Pegava um esguicho, já todo mundo pelado, ele... Tomamos banho assim inúmeras vezes. Eu nunca vi o pito do meu pai duro. Porque meu pai não era pedófilo, porra.
Ele era maluco, mas não era pedófilo, era maluco, beleza, tá entendendo? Ele é um cara que gostava de fazer tudo às avessas. Quando ele levava a gente para pescar, ele procurava um lugar que tinha uma placa, é proibido pescar, ele dizia, é aqui mesmo. Né? Então, ele era anarquista, né? Do jeito dele. Mas, apesar, vamos dizer, de o corpo do meu pai e da minha mãe não serem uma coisa secreta para mim, eu jamais vi um pinto duro. E eu tenho certeza que se por acaso ficasse duro, meu pai ia esconder, não ia querer mostrar para mim. Porque para que o pai vai mostrar um pinto duro para uma criança? Só sou um pai pedófilo. Então, nesta frase está embutida a mensagem pedófila. Né? E as meninas agora vão querer ver o pinto duro do papai e vão achar lindo. Quer dizer, isso é o que vocês são, o Conselho Federal de Psicologia. Vocês são um bando de criminosos, inconsequentes. Vocês não têm estatura moral para dirigir nem as suas porcas vidas. E é gente assim que hoje tem autoridade em cima das crianças. Então, olha, quando começou esse negócio de movimento gay, eu falei, o capítulo seguinte é pedofilia, a legitimação da pedofilia. Pois já começou. É assim que começa, meu filho. Começa espalhando para os meninos a ideia de que é normal você ficar vendo o pinto do seu pai ficar duro. Hã? E despertando curiosidade. O menino falou, o pinto do pai fica duro. Hã? O que é isso? Quer dizer, é uma curiosidade insana, doente, evidentemente, né? Aqui, semana passada, um empresário gay de 62 anos foi preso por fazer sexo com um menino de 11 anos no Largo do Arocho. Bom, o Largo do Arocho é a central gay, ali junto com a rua Vieira de Carvalho, onde tinha o cinema gay. Eu até já comentei aqui que ficava uma fila que dava a volta no quarteirão. Nunca ninguém soube que porra de filme passou lá, né? Você que apagava a luz, devia acontecer alguma coisa apocalíptica ali dentro. Viu? E nem um aluno meu que ia na sauna gay, depois ia dizendo que era navio negreiro. Navio negreiro quer dizer o seguinte, apaga a luz, todo mundo come todo mundo. Então ele dava para 40 sujeitos num dia e não viu a cara de nenhum. Né? Isso aí, então, é porque, você sabe, a relação gay é essencialmente monogâmica, estável, etc, etc. Agora, um professor gay no Mato Grosso do Sul estuprou um aluno de 12 anos. Né? Então, essas coisas são noticiadas muito discretamente. Né? Ninguém vai fazer uma campanha para defender as crianças contra esses pedófilos gays. Pedófilos gays, 80% dos pedófilos é gay, porra. Você pega esse negócio do padre pedófilo. Quantas meninas os padres pedófilos comeram? Praticamente nenhuma, é só menino. Então, o que é isso aí? Isso é pedofilia gay. E digo mais, propagandista da pedofilia gay é o próprio líder do movimento gay, o Luiz Mota. Porque alguém me dizer que ele fazia aquela conferência sobre sexo afagando, né, uma estátua de um bebê, a bunda da estátua de um bebê, isso aí não é propaganda pedofilia? Ora, pelo amor de Deus. Olha aqui, um menino chamado Matheus, 17 anos, está concluindo o ensino médio, junto com o ensino médio, curso de programação. Diz como que eu poderia contribuir para iniciar debates no ambiente do ensino médio, porque ele está cansado, sabe, de propaganda e desinformação. É sempre tudo pelo mesmo lado. Eu digo, olha, Matheus, eu acho que isso é, na verdade, o que tem que fazer só tem um jeito. Você tem que ficar sabendo mais que os seus professores, você tem que desmoralizá-los. E cada vez que o sujeito dizer uma besteira dessa, você diz, olha, não é assim, professor, você está errado. Se você fizer isso umas 10 vezes, você fica com medo de você e te dá 10 até o fim do curso. Ele não vai te perseguir, não. Agora, se você for assim, muito delicado e vier pedindo uma chance de debate, então ele vai pisar em você, vai acabar com você. Então, a famosa PLC 122, que estava engavetada, acaba de ser retirada da gaveta por iniciativa da senadora Marta Suplicy. Quer dizer, esse pessoal não vai descansar jamais, jamais, jamais. Preste atenção. Enquanto não estiver legalizada a pedofilia, enquanto não for crime você se recusar a entregar o seu filho na mão de um pedófilo, esse pessoal não vai ficar contente.
aqui, olha aqui, uma mensagem interessante. Vinícius Benigno. Tomei conhecimento do filósofo William Lane Craig através do Mídia Sem Máscara, num vídeo do sério debate com Peter Atkins, né, no qual, aliás, demoliu as argumentações dos cientistas. Não é que ele demoliu as argumentações, ele desmoralizou o Peter Atkins totalmente. Peter Atkins é o guru do Richard Dawkins. Ele provou que o Peter Atkins é um retardado mental. Tá certo? E chegou no fim, o Atkins não tinha mais nem o que dizer, né? Também no debate com o filósofo John Schuck, um espectador disse ao professor Craig que não se pode provar a inexistência de algo. É claro que se pode, se a existência for autocontraditoria, né? Então fica provada a inexistência, né? Ele diz, por exemplo, o Lane Craig diz, olha, por exemplo, você pode provar que não existem solteiros casados, que é impossível por definição. Tudo aquilo que é autocontraditório não existe. Então, agora, a prova de inexistência, na verdade não é bem a prova de inexistência, é a prova da impossibilidade de existência. Agora, a inexistência de fato de alguma coisa é muito difícil de provar, porque se não houver nada de autocontraditório, e a coisa seja, por exemplo, contraditório apenas com uma lei da física, mesmo assim, não prova que a coisa não existe, porque essas leis da física estão em contínua revisão e não tem, vamos dizer, uma autoridade de 100%. A autoridade de 100% é só da autocontradição. Nós temos muitas coisas aqui. Também aqui é incrível que a grande mídia aqui está movendo guerra ao governo Mubarak, toda ela. Quer dizer, o pessoal está transmitindo a ideia de que o que se passa no Egito é uma rebelião de idealistas democratas contra o malvado governo ditatorial. Fala, que idealista? Tem algum idealista democrata na fraternidade islâmica, meu Deus do céu? Eles só fomentam ditadura e terrorismo para tudo quanto é lado. Isso é uma organização assassina. Agora o pessoal aqui esconde o que está acontecendo. Veja, antes mesmo da fraternidade islâmica chegar no poder, só de começar a rebelião, eles já começaram imediatamente a matar cristãos, incendiar a igreja, etc. Isso é o que promete o próximo governo que vai suceder ao Mubarak. Isso é o que vai acontecer lá. Agora, vai dizer que o pessoal do Obama não sabe disso? Sabe disso e quer exatamente isso. O Obama está lá para entregar o poder ao radicalismo islâmico. Isso é a única finalidade da porca existência dele. Agora, aconteceu, só dizendo que está tudo perdido no Brasil, nos últimos tempos, 2 famílias brasileiras foram autorizadas a educar seus filhos em casa. Uma delas foi do professor Luiz Carlos Farias. Também seria difícil alguém no Brasil discutir educação com Luiz Carlos Farias. Ele é a única pessoa séria que tem no ramo. Então ele foi lá e provou que ele está pessoalmente muito mais qualificado para educar seus próprios filhos do que qualquer escola do Brasil. Agora que também no Paraná, aqui não dá o nome da família. Então, olha, vocês continuem batalhando, vocês vão ganhar essa causa. Quer dizer, não pode aceitar a autoridade da educação oficial brasileira de maneira alguma. Por quê? Pelos frutos conhecereis. Você vê o resultado da educação brasileira. Os nossos estudantes são sempre os últimos em qualquer teste internacional. Quer dizer, se a gente apresentar esse resultado e ainda vão dizer, só eu estou qualificado para dar educação, né? Esse pessoal não dá educação nem mesmo para si mesmo, né? Então, enquanto está lá o Barack Obama ajudando a Revolução Egípcia, né, saiu aqui um estudo do Instituto de Estudos Estratégicos do Army War College, mostrando que o comércio de armas da China e da Rússia para o Irã e para todas as organizações terroristas está em franca prosperidade. Quer dizer, eles são os aliados. Oficialmente a China e a Rússia são aliados dos Estados Unidos. Então, está aí o programa do Dugin sendo realizado, com a ajuda do quê? Do globalismo ocidental, contra o qual o Dugin alega que está lutando. Isso é tudo uma falsidade, isso é tudo teatro, gente. Os 3 esquemas globalistas estão de mãozinhas dadas. Eles vão ter conflito no futuro. Depois de eles ganharem a briga e instaurarem o governo mundial, assim aí eles vão começar a brigar. Mas até lá não. Eles estão unidos contra o mundo, porra. Né?
E olha, eu vou encerrar o programa por aqui mesmo, tá certo? Porque hoje eu estou um pouco o saco cheio por causa daquele assunto que eu falei no começo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.